Vamos orar? Senhor, nosso querido Pai, que nos altos seus habitas, graças damos a Ti, Senhor, por em tão boas condições estamos na Tua santa e bendita casa de oração. Nesse momento nós queremos pedir, Senhor, que derrame uma porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Que possamos aqui ouvir o silêncio da Tua presença, Senhor. Que o Senhor fale nesta manhã aos nossos ouvidos e aos nossos corações. É o que nós rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A irmã Sebastiana, ela pede oração pelo Mário, que foi picado por uma aranha marrom e teve que tirar a maior parte do pé. Ela diz o seguinte: quando eu, a irmã Sebastiana, fui acidentada, foi ele quem me socorreu. Então eu quero ser grata com a oração da igreja por ele. Então, irmãos, nos seus momentos de oração, quando forem conversar com Deus, não esqueçam de orar pelo Mário. Convido os irmãos, então, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, todo-poderoso que nos altos céus habita. Mais uma vez estamos gratos a Ti, bom Pai, porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos trouxe neste santo dia de sábado, e o Senhor nos separou para cada um de nós, para que pudéssemos vir aqui para a Tua casa, para Te louvar e para engrandecer o Teu nome. Pai querido, peço uma bênção especial sobre o Mário, Pai. Ele foi picado por uma aranha marrom, então peço que o Senhor esteja com ele neste momento, esteja abençoando a ele e curando ele deste mal, Pai. Peço que nada de ruim aconteça a ele, Pai. A irmã Sebastiana pediu oração por ele, então, Pai, peço que esteja com ele, esteja também com os seus familiares e que não seja nenhum mal, né? Que tudo se resolva da melhor forma possível. Peço as Tuas bênçãos, Pai, para cada irmão, para cada pessoa que aqui veio. Que o Seu Santo Espírito esteja presente no culto de hoje e também, Pai querido, peço que aquelas pessoas que por algum motivo especial não puderam estar aqui na Tua casa, esteja com o Seu Santo Espírito também nos seus lares neste momento, Pai. Pai querido, peço também por essa Semana Santa, né, que está finalizando hoje, Pai, que também o Seu Santo Espírito esteja atuando na mente daquelas pessoas que foram nas casas, nos lares dos irmãos que disponibilizaram, né, a sua casa, que o Seu Santo Espírito esteja trabalhando na mente dessas pessoas para que elas possam vir fazer parte da família adventista, Pai. Em nome de Jesus é que oramos, pedindo as Tuas bênçãos, Pai. Amém. E hoje, o tema de hoje é compaixão para os perdidos. E todas estas noites que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos aqui pregando, nós sempre fizemos um momento de oração. Se estamos numa semana de oração, nós precisamos exercitar isso, nós precisamos orar. Ontem eu fui embora e fui pensando com o coração apertado, quanto pedido, gente. Quanta gente que está sofrendo, seja por questões de saúde, questões familiares, de pessoas que estão fora da igreja. E eu imagino que o coração de Deus também deva estar apertado com tudo isso. Nós vamos cantar o hino Falar com Deus. Vai ser o nosso momento de falarmos com o nosso Deus através do hino, através da música. E eu quero pedir que se você tem um pedido, tem um agradecimento, mas só se você tem, irmãos, não é obrigatório que você venha aqui. Mas se você tem um pedido, tem um desejo no seu coração, tem algo que você queira expor, eu quero pedir que você venha até aqui à frente enquanto nós estivermos cantando, tá bom? Mas antes de nós cantarmos, eu queria contar uma pequena história. Um homem que estava passando por tremendas dificuldades, estava passando por desafios absurdos em sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Aquele homem estava enfrentando dificuldades tremendas. E estava questionando a si, estava questionando a Deus, questionando a tudo o que ele tinha na sua vida, a sua fé. E certo dia ele estava brigando com seus pensamentos enquanto ia ao trabalho. E ele passou por um local onde homens estavam trabalhando na construção de uma igreja. Aqueles homens estavam lavrando, estavam trabalhando numa pedra que era exatamente uma pedra triangular e que precisava ficar perfeita, porque não haveria chance de errar. Ela tinha que ser milimetricamente perfeita para que coubesse no cume da igreja,
para que coubesse na parte da frente da igreja uma peça triangular que seria o acabamento daquela parte da igreja. Aquilo estava dando um trabalho tremendo para aqueles homens. Aqueles homens estavam cansados de trabalhar naquela pedra. Mas o esforço era necessário para que ela ficasse exatamente como ela deveria ficar no alto daquela igreja. Aquele homem então parou e pensou e disse: Senhor, eu estou entendendo. Todo o trabalho que o Senhor está tendo na minha vida, tudo aquilo que eu estou passando na minha vida, é para que eu fique milimetricamente perfeito para o alto, não da igreja, mas para o alto do céu. Se você está passando por alguma coisa assim na tua vida, tenha certeza, irmãos, que certamente é para que Deus use isso, para que Deus use isso na sua vida, para que você fique milimetricamente perfeito para o céu. Se você quer estar milimetricamente perfeito para o céu e você precisa depor algo nos pés de Jesus hoje, eu quero convidá-lo então para esse momento de oração. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino Falar com Deus. Irmãos, todas estas noites que nós cantamos esse hino, eu sempre pedi, gente, faça isso do fundo do seu coração. Quando apropriado, cante com força, não ligue para quem está aí perto de você. Esse é o seu momento com Deus. É o momento em que você encontra calma, paz. Orar a Deus faz bem à alma. Tudo pode estar difícil, mas orar vai fazer bem à tua alma. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E esse é o momento que nós vamos orar e vamos pedir também que Deus nos abençoe para que nós possamos ouvir a sua voz. Grande é o nosso Deus.
cantar de um grande Deus. Às vezes passando por grandes dificuldades. Também não é fácil. Precisa ter fé. Precisa ter entrega. Precisa ter resignação. Mas no final das coisas, nada é maior do que o grande Deus que nós temos. Eu não combinei nada com ele, mas Paulo, eu queria dizer para você. Paulo está nos visitando, tem frequentado a nossa igreja, é um ávido ouvinte da Novo Tempo. A Novo Tempo foi fundamental, né, Paulo? Para que o Paulo pudesse estar com a gente. Está enfrentando grandes dificuldades para estar aqui com a gente. Mas assim como Paulo tem enfrentado grandes dificuldades, eu quero dizer, Paulo, a dificuldade é grande, mas o nosso Deus é maior ainda. Eu tenho certeza que isso vale para todos nós. Eu quero que você feche seus olhos agora e vamos orar. Senhor, nosso querido Pai que nos altos céus habitas, ao finalizarmos esta semana do Calvário, semana da paixão, semana da compaixão, nós queremos, Senhor Jesus, pedir que o Senhor possa abençoar a cada um que tem aqui, Senhor, um pedido muito especial. Seja um agradecimento muito especial. Seja um pedido, Senhor, pelo trabalho, pela saúde, pela fé, a família. O Senhor o sabe. Pai, é na grandeza desse Deus que nós confiamos e que nós queremos entregar. Por mais que sejam grandes as dificuldades, os problemas e tudo aquilo que venha a nos enfrentar, nós temos plena certeza e confiança de que podemos, Pai, colocar tudo em Tuas mãos. Senhor Jesus, nos abençoe conforme a Tua santa e bendita vontade. Nós suplicamos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Peraí, fiquem em pé ainda, irmãos. A gente acaba fazendo oração e eu sempre digo, dê um abraço em quem está perto de você, você ainda não cumprimentou, quem está do seu lado. Amém, obrigado. Irmãos, fiquem tranquilos, podem abraçar o tempo que for necessário, que hoje o almoço é aqui na igreja, temos bastante tempo hoje, irmãos. Vamos ver se eu consigo me virar aqui com a tecnologia. Irmãos, ficou meio escuro ali, né? Mas o tema compaixão pelos perdidos. É boa essa movimentação da igreja. Às vezes a gente é taxado de uma igreja fria, né? Uma igreja meio distante. Mas isso tem que ficar para trás. A nossa igreja é isso, a nossa igreja é esse coração. Sempre cabe mais gente. Assim como nos braços do Pai, sempre há espaço. Irmãos, compaixão pelos perdidos. Eu inverti os temas. O tema de hoje, eu acabei levando para sexta-feira e botei o tema de sexta-feira para hoje, que eu achei bastante interessante que esse tema fosse hoje. Irmãos, compaixão pelos perdidos, eu queria mostrar aqui para vocês. Alguém lembra aí do Playmobil? Quem? Você conhece o Playmobil? Olha aí. Mais alguém? Tem um irmão ali também, outro aqui. Irmãos, você conhece também? Ó, esse bonequinho aqui, ó. Achei uma cena linda dele ali, do casamento do Playmobil. Irmãos, o Playmobil, ele completou no ano passado 40 anos. Ele é de fabricação alemã, o seu criador um alemão. Isso, irmãos, por favor.
Tem mais lugares aqui? Ainda tem lugares aqui na frente também. Vamos todos nos acomodar para então entrarmos na palavra. Irmãos, mas olha só, eu quis mostrar isso aqui para vocês, que eu me lembrei de uma história bastante interessante. Playmobil, então, tem seus 40 anos. Esse ano eu faço 40 anos também. Então, eu tenho quase o mesmo tempo do Playmobil. A Cilei falou ali, não parece. Foi isso, Cilei, que você falou, Cilei? O Playmobil não parece que tem 40 anos, é isso, né? Eu entendi. Irmãos, isso daqui, quando eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, eu ganhei uns 3 ou 4 Playmobils. Então você pensa só, ele era praticamente um lançamento ainda, né? Ele tinha lá seus 4, 5 anos de existência. Era um brinquedo caro. Era um brinquedo, não era com a facilidade que nós temos hoje, que nossos filhos dizem assim, mas eu não tenho dinheiro. E ele diz, mas passa o cartão. Se não tiver dinheiro lá no banco também, né, Beto? Não adianta. Mas hoje as coisas estão muito mais fáceis. Na época que eu ganhei, ele não tinha mais o chapeuzinho, não tinha mais o cabelo, era só aquele vazio da cabeça dele. Mas eu cuidava tão bem daquele Playmobil, já que você não faz ideia. Época muito difícil para a gente, a mãe lavava roupa para fora. Lavava roupa na casa de alguns vizinhos. E eu era muito pequeno e acompanhava, né, mãe? E daí, teve um dia, irmãos, que eu levei os meus 3 ou 4 Playmobils junto comigo. A mãe estava lá lavando roupa e me bateu aquele sono, a mãe fez uma caminha e eu dormi ali. Antes eu tinha brincado muito com eles, tinha um negócio de areia, me lembro até hoje dessa cena. E eu brinquei bastante com eles naquela areia, e eu devo ter enterrado eles na areia também, enfim. Aí a mãe fez uma caminha, eu dormi, e depois nós fomos embora, e eu esqueci lá o meu Playmobil. Na semana seguinte, quando nós voltamos, eu cavuquei toda a areia, e nada do Playmobil. Aquele Playmobil sumiu. Anos depois, muitos anos depois, nós voltamos a São Paulo. E quando nós passamos em frente a essa casa em que minha mãe lavava roupa, eu lembrei e disse, mãe, foi nessa casa, né, que eu perdi os meus Playmobils. Irmãos, aquilo foi tão marcante para mim que eu levo até hoje. Sabe, a gente perder alguma coisa que a gente gosta. Você já perdeu alguma coisa que você gosta? Não estou falando de pessoas, de animaizinhos fofinhos. Eu estou falando de alguma coisa que você de fato goste bastante. Perder nunca é legal. Perder nunca é bom. Só que nós vivemos num mundo, irmãos, que hoje os valores estão tão corrompidos que hoje nós vivemos num mundo de coisas perdidas. As coisas se perdem com facilidade e com fragilidade. Os relacionamentos se perdem. Hoje você ama, quer perto. Hoje você está apaixonado. Amanhã isso já se perde. Objetos. Hoje é com grande facilidade. Os jovens, as crianças perdem alguma coisa. Parece que não existe mais valor nessas coisas. Eu perdi, eu jogo fora, eu boto fora aquilo e logo substituo por alguma coisa. Vivemos num mundo em que valores, sejam por coisas, por pessoas, por objetos, têm se perdido, irmãos. Que dirá então de pessoas dentro da igreja? Talvez no lugar do seu lado hoje houvesse um irmão, uma irmã que tenha congregado por tanto tempo aqui conosco, e que não está mais. E às vezes o tempo vai passando e nós esquecemos dessas pessoas. Aí tem um determinado mês que nós tiramos um dia para o reencontro, para trazermos de volta essas pessoas. Irmãos, todos os dias é o dia do reencontro. Precisamos nos lembrar dessas pessoas. Irmãos, filhos, vivemos num mundo de coisas perdidas, e os nossos filhos estão fazendo parte dessas coisas perdidas. Já ouviu essa situação? Esse daí é um caso perdido.
tudo vem perdendo valor. Isso acontece no meu mundo, acontece no seu mundo também não? O mundo em que nós vivemos tem perdido valor a cada dia, irmãos. Mas para Deus, você jamais perderá o valor. Irmãos, por mais que as coisas se percam por esse mundo, os sentimentos, os relacionamentos, as pessoas, a cultura, a igreja, para Deus, você jamais perderá o seu valor. Isso começa lá no Éden ainda, desde o Éden, quando Eva e Adão pecam. E Deus vem ao seu encontro lá no capítulo 3 de Gênesis. Abra sua Bíblia, Gênesis no capítulo 3, no versículo 9. Eu quero que alguém leia para nós. Se você achou, fique de pé e leia para toda a igreja ouvir. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Quem achou, por favor, fique de pé e leia para a igreja. Pode ler, por favor, Cláudio. E chamou Deus Adão e disse: onde estás? Deus começa a sua busca pelo homem ainda no Éden, no capítulo 3 de Gênesis. Não sei quanto tempo passou desde a sua criação, mas é tão rápido até o Gênesis 3, verso 9, em que Deus já está à busca do homem, do ser humano, de você e de mim. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9. É Deus perguntando: onde você está? E desde o Gênesis até o Apocalipse, é esta busca implacável, essa saga de Deus, Joana, por nós. Às vezes nós nos afastamos e Deus nos encontra. Nos afastamos um pouco mais e Deus espera pacientemente que nós voltemos. Deus também dá o seu tempo para nós. Deus também dá um tempo para cada um daqueles que estão afastados, daqueles que estão perdidos, daqueles que não estão conseguindo se reencontrar. Mas nem por isso Deus deixa que eles se sintam sem valor. Irmãos, Deus também busca pela paciência. Lucas, no capítulo 11, versículos 11 ao versículo 32, fala sobre o filho pródigo. Lucas, capítulo 15. Abra lá sua Bíblia, Lucas, no capítulo 15, versículos 11 em diante. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, pois, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar. Irmãos, a história do filho pródigo, nós podemos dividir ela em alguns momentos. Nós podemos dividir no momento anterior à sua partida,
Existem aqueles que dizem, mas o filho vivia uma vida boa, tinha isso, tinha aquilo. Irmãos, nós não conhecemos. Você não conhece o meu lar como nós vivemos, eu não conheço o seu lar como vivemos, e queremos saber como era o lar do filho pródigo. Que eles eram abastados? Sim, ele repartiu a fazenda que eles tinham, mas não quer dizer que havia uma boa convivência também. Talvez possa ocorrer o mesmo dentro do seu lar. Podemos dividir então com a partida do filho tudo aquilo que ele vive, o que acontece. Podemos dividir a história ainda pelo olhar do pai, o seu sofrimento, a sua espera, a sua expectativa do retorno do filho. Mas eu dividi ela de uma maneira um pouco diferente hoje. Conhece esse jogo dos 7 erros? Olha, esse daí é animado, hein? Você conhece mesmo, hein? Você gosta desse jogo? Irmãos, o jogo dos 7 erros. É uma delícia jogar o jogo dos 7 erros. Os 7 erros dos outros. Não os nossos 7 erros. Os 7 erros dos outros é bem facinho da gente achar e apontar. Vamos achar os 7 erros do filho pródigo então, irmãos. Primeiro deles, irmãos. O dinheiro é fonte da felicidade. O filho queria a sua parte. Porque ele queria viver da sua maneira. Existem aqueles que estão sempre baseando a sua vida sobre o dinheiro. Correm tanto tempo atrás do dinheiro, gastam tanto a sua saúde para correr atrás do dinheiro, que depois precisam gastar o dinheiro para correr atrás de saúde. Estranho, não? E tem gente que diz assim, o dinheiro não traz felicidade, mas ele compra, né? Irmãos, isso é só uma piada de mau gosto. Você pode ter o dinheiro que for, o dinheiro é bom. Ele é um mau senhor, mas ele é um bom servo. Se você for escravo dele, ele será mau com você. Mas se você for o dono dele de verdade, ele será um servo muito bom para você. O dinheiro não é a fonte da felicidade, irmãos. O segundo erro desse filho, ele desonrou a seu pai. Você imagina você ainda bem de saúde, tendo sua propriedade, tendo seus empregados. Não pense lá na época dele, pense hoje na sua época. E o seu filho chega para você e diz, pai, eu sei que você está vivo ainda, mas talvez seja por pouco tempo, então eu quero a minha parte porque eu quero viver da minha maneira. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. É um mandamento, irmãos. E esse rapaz, ao fazer isso, desonrou o seu pai. Ao pedir a sua parte. Existem tantos que ainda hoje estão vivendo dessa maneira, se afastando de seus familiares, de seus pais, querendo a sua parte para gastar da sua forma, da sua maneira. Enquanto os pais ainda gozam de saúde, mas são tão egoístas que quero a minha parte. O terceiro erro de prioridade. Irmãos, errou em suas prioridades. Ele saiu para viver a vida que ele queria, que ele entendia que por bem ele deveria viver. Não colocou Deus em primeiro lugar, não colocou família em primeiro lugar, errou em suas prioridades. Às vezes nós podemos correr esse erro também. Às vezes nós não estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. E aí nós nos assemelhamos cada vez mais com o filho pródigo. Desperdício. Ele saiu desperdiçando ou não? Ele saiu gastando o que ele tinha. Ele não fez provisões para o futuro, absolutamente nada. Ele saiu gastando. Irmãos, algumas coisas não duram a vida toda. Uma delas é o dinheiro. E o dinheiro não aceita desaforo. E a outra delas, irmãos, é o tempo. Às vezes você pode sair por aí gastando o seu tempo. De forma como você bem entender, irmãos. Mas isso depois vai ser cobrado de você também. Quando você voltar para trás e dizer, se eu ainda tivesse tempo para isso. Se eu tivesse mais tempo para os meus filhos. Se eu tivesse separado mais tempo para a minha igreja. Se eu tivesse separado mais tempo para a minha esposa. Irmãos, quando acaba, quando está chegando ali no final da vida, que você nem eu sabemos quando vai ser, você começa a pensar, puxa vida, mas eu gastei tanto tempo, desperdicei tanto com coisas que eu não deveria ter gasto.
falta de previsão, irmãos. Aquele jovem não foi atrás dos jornais econômicos da época para saber, olha, está vindo um momento de crise e nós temos que guardar dinheiro, nós temos que fazer previsões para o futuro. Ele não foi atrás de nada disso, Leandro. Ele viveu da maneira que ele bem entendia. Talvez você e eu também estejamos vivendo dessa maneira. E não digo apenas financeiramente, irmãos. Eu digo também emocionalmente. Sem fazermos previsões corretas para nós, ou provisões corretas para nós, e para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja. Falta de preparo é outro item para esse jovem. Ele não estava preparado para sair da casa do pai. Ele não estava preparado para viver a vida que ele imaginou que ele pudesse viver. Talvez se ele estivesse preparado, ele teria arrumado outro emprego. Talvez se ele tivesse se preparado, e eu digo isso para você, jovem, que tem deixado o tempo passar, procure se especializar em alguma coisa. Ame o trabalho que você faz. Viva corretamente daquele trabalho que você tem. Seja fiel ao trabalho que você encontra. Mas prepare-se para aquilo que pode vir. Prepare-se para o futuro. Talvez se ele tivesse se preparado, mas ele era apenas um rapaz do campo. Não sabia talvez fazer outra coisa senão se sujeitar ao trabalho de cuidar de porcos. E o sétimo erro dele, irmãos, confiou em pessoas erradas. Quantos hoje ainda estão vivendo dessa maneira, confiando de forma errada em pessoas erradas? Ele confiou nos amigos, gastou dinheiro com os amigos e disse, agora eu vou precisar dos meus amigos e todos eles vão me ajudar. E não foi o que aconteceu. Será que você tem confiado em pessoas erradas? Será que você tem colocado e depositado a sua confiança em pessoas que não deveriam ter a sua confiança? Nós poderíamos enumerar muitos outros erros que aquele rapaz cometeu. Ele cometeu apenas erros, irmãos? Sim ou não? Irmãos, ele também cometeu ou correu atrás de acertos. Os acertos do filho. Irmãos, esse rapaz teve humildade. Quando ele estava lá naquela situação, desejando comer o que os porcos comiam, longe de sua casa, longe de suas terras, longe de sua família, de seu pai, aquele rapaz também teve a humildade de pensar assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu vou até o meu pai. Precisa ter humildade para isso ou não precisa, irmãos? Irmãos, às vezes você também precisa ter humildade para lidar com as coisas da igreja, precisa ter humildade para lidar com a sua família, precisa ter humildade para lidar com Deus. Porque às vezes a gente acaba vivendo uma vida, irmãos, como se a gente jamais fosse morrer. Ou talvez vivendo até como se jamais Jesus fosse voltar. Vivemos a nossa maneira. Vivemos do nosso dia a dia como nós bem entendemos. E às vezes quando as coisas da igreja começam a pesar na nossa mente, no nosso coração, a gente começa a pensar assim, puxa vida, eu preciso voltar. Mas às vezes falta um pouco de humildade para a gente. Humildade no trato com as pessoas. Humildade no trato com o filho. Pai e mãe também erram. Filho também erra. Mas cabe, irmãos, a nós termos humildade para esse momento. Quer ver outro acerto? Irmãos, ele passa pelo arrependimento. Ele entende que é importante. Ele cai em si e diz, puxa vida, estou arrependido. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai. Agora eu preciso voltar, eu preciso sair dessa vida. Irmãos, a compaixão de Cristo, falei bastante disso ontem. Para aqueles que não estavam aqui, eu expliquei na quinta-feira a diferença entre paixão e compaixão. A paixão é aquele sentimento de amor, aquele fervor, aquele primeiro amor. Que no caso de Cristo não é apenas um primeiro amor, porque ele continua.
A compaixão de Cristo é quando ele, então, a compaixão, o compasseno, a origem dela em latim, é quando ele se coloca no seu lugar, é quando ele toma as tuas dores, é quando ele quer sentir o que você sente, e por isso ele se torna homem como nós, para viver uma vida que nos mostra que é possível. E é através da compaixão de Cristo que nós podemos recorrer a Ele e entendermos a importância de buscarmos o arrependimento. E por fim, irmãos, sem confiança, ele jamais teria voltado para casa. Sem confiança, o jovem jamais teria voltado aos braços do pai. Se ele não confiasse que o pai o aceitaria, se ele não confiasse na benevolência de seu pai, vocês acham que ele teria cara de pau, depois de ter gasto todo o seu dinheiro, voltar para casa? Ele conhecia muito bem o seu pai. Será que você conhece o seu pai também? O pai que deu o seu próprio filho, seu único filho. Porque para você, irmãos, para mim, nós temos valor diante de Deus. Diferente de uma criança que esquece um brinquedo e anos depois torna a lembrar dele, Deus em nenhum momento esqueceu de você, esqueceu de mim, e Ele continua nos buscando, assim como Ele nos buscou lá no Éden, dizendo: onde está você? E eu fico pensando, por que aquele pai não foi atrás do filho? Talvez no coração do pai passasse a sensação: será que ele quer voltar? Será que ele não está vivendo bem lá? Talvez às vezes existem pessoas que não estão sentindo. Parece que Deus não está querendo me buscar. Parece que Deus não está querendo falar comigo. Deus dá tempo a cada um de nós. Deus dá tempo a você e a mim, para que você entenda e tenha pelo menos esses 3 passos: a humildade, o arrependimento e a confiança. Irmãos, isso é importantíssimo. A espera continua. O importante é voltar. Quando ele voltou, irmãos, o pai cuidou dele. Quando aquele rapaz voltou, o pai cuidou dele, tratou bem, fez uma festa para ele. Então, se o teu filho tem se afastado, quando ele voltar, tenha o exemplo desse pai. Porque é o que Deus tem feito com você todas as vezes que você vai e volta. Todas as vezes que você peca e se arrepende. Que você confia. Deus o tem atendido. Hoje eu finalizo não contando uma história, mas eu quero mostrar. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo nas redes sociais. O Clodoaldo e a Nádia me ajudaram a conseguir o vídeo para mostrar hoje aqui para vocês. Ele é de um comercial japonês. Isso fala muito para mim. Eu espero que fale muito para você também. Pode colocar, por favor. Sai! Sai, eu vou salvar! Tem que não vai iniciar! Tem que voltar a andar! How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How
easy it is for us to forget how to love. Apa, si Fana. Lấy, si Phan. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 아빠, 내 주민아 아빠. Sai, giấc ngủ cô liền, đi hết chân sách kìa. But it's even harder not to love. Ba, Ma. Papa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Family is forever. Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei pensando que a gente acha que pode fazer o que quer, especialmente quando a gente está dentro de casa, e depois a gente vai para o mundo, quebra a cara, volta debilitado, como esse rapaz voltou debilitado, e o seu pai, então, não aceita essa condição. E passa, então, a fazer de tudo para que ele volte a andar. E é tocante aquela cena que aparece quando o pai está recordando, quando ele era pequeno, fazendo andar. E agora, depois de grande, depois de velho, o pai pendurando nas costas para que ele possa caminhar de novo. Eu já fui pequeno nos braços de Jesus, fazendo com que eu pudesse caminhar. E às vezes, irmãos, eu acho que assim como para mim, pode ser para você também, às vezes na sua e na minha vida, a gente tem ido e tem quebrado a cara. E a gente precisa voltar. E Deus estará disposto a nos fazer caminhar. Se for preciso, Ele nos colocará nas costas. Se for preciso, Ele vai fazer o que for necessário, irmãos, para que você continue a sua caminhada, para que você chegue ao céu, para que você tenha vida e vida eterna. A compaixão de Deus é por você, é por mim. A compaixão de Deus não tem limites. E não importa o quão longe nós já fomos, irmãos. Basta confiarmos e voltarmos. O preço pela nossa vida já foi pago. O preço pela tua redenção, pela tua volta, para que você volte e seja bem aceito, já foi pago. E foi pago lá no Calvário. Que Deus fale ao seu coração. O preço já foi pago. Você tem muito valor. Basta você confiar e acreditar sempre nele. Amém. Senhor, nosso querido Pai, que os outros céus habitas, que as lembranças, assim como as marcas que o Senhor leva, sejam para nós, Senhor, a nossa tábua de salvação. Que nós possamos, Senhor Jesus, diante destas lembranças, não ficarmos impassíveis pela vida. Sobretudo, Senhor, que nós possamos valorizar todos os teus atos por cada um de nós, para nos salvar, para nos garantir o céu, para nos mostrar, Pai, que fosse, ainda que por um único ser humano, o Senhor o teria feito,
Porque para Deus, para Jesus, todos nós somos de grande valor. Não existem pessoas que estejam longe demais para serem alcançadas pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua beneficência. Senhor Jesus, nos abençoa como igreja, como irmãos, os pedidos que aqui foram feitos e os agradecimentos. Dá-nos, Senhor Jesus, um bom dia de sábado na Tua presença. Nós suplicamos em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.